Fala aí, vamos então resolver o exercício número 3 da lista 1 de cálculo, que diz o seguinte: seja f uma função, dada por arco tangente da raiz de x e r a reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa x igual a 1/3. O que ele quer é que você determine a equação dessa reta r tangente. Então eu fiz aqui um desenho para vocês, onde eu não esboço com cuidados matemáticos, o gráfico da função f, porque não vai ser importante para resolver esse exercício. Tá? Então eu fiz em azul aqui um gráfico de uma função f qualquer, aqui esbocei um gráfico de uma função f, que é a nossa função arco tangente da raiz de x, tá bom? O gráfico dela não necessariamente tem essa cara, tá, gente? É só um desenho aleatório para a gente poder só assim, focar no que é importante aqui, que você tem o ponto de abscissa x igual a 1/3, né? E você tem esse ponto aqui do gráfico e uma reta tangente R, que eu botei aqui em branco, que passa por esse ponto. É claro, se o ponto x é de abscissa 1/3, então o valor de y associado vai ser o valor da f de 1/3, né? Então, para a gente resolver esse problema, a gente vai começar justamente com essa observação, que se a reta passa por esse ponto 1/3, f de 1/3, isso vai trazer uma informação que vai abrir o caminho para a gente encontrar a equação dessa reta. Então, lembrando, quer dizer, antes da gente começar a resolver, que a equação da reta, ela é da forma y igual a ax mais b. Essa é a equação de uma reta qualquer, nesse caso aqui, uma função do primeiro grau, pode ser expressa dessa maneira, e determinar quem é a equação dessa reta, no final das contas, a gente tem que saber quem são esse camarada aqui, A e o B. Então, uma vez que a gente encontrou o A e o B, a gente determinou a equação da reta. Então, esse é o nosso ponto de partida para resolver o problema. Então, voltando agora ao passo 1, que é, vamos usar o fato de que essa reta, ela passa pelo ponto 1/3, f de 1/3. Então, eu vou escrever isso aqui. F passa por esse ponto, 1/3, f de 1/3. Tá? Então, vamos explorar essa informação para chegar em alguma informação sobre A e B. Como é que a gente faz isso? Bom, de maneira muito simples, o que a gente vai fazer é, em primeiro lugar, calcular f de 1/3, que é arco tangente de raiz de 1/3, E aí, se você lembra lá do teu ensino médio, raiz de 1 sobre 3 é raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é ensino fundamental, Racionalizou. E aí sim, agora, talvez no ensino médio, ou ensino fundamental ainda, sei lá, não, ensino médio. O arco cuja tangente é raiz de 3 sobre 3 você tem que saber, é aquele valor de um ângulo em radiano, tal que a tangente é a raiz de 3 sobre 3. Então, a gente sabe que esse camarada é o π sobre 6, lá do círculo trigonométrico, lá da trigonometria que você viu na escola, beleza? Então é isso. Então, a gente já calculou o f de 1/3, agora a gente vai usar, de fato, a informação. Quer dizer que a reta passa por esse ponto 1/3, f de 1/3, significa que, quando eu substituir aqui o x por 1/3, o valor de y tem que dar o valor de f de 1/3. Vocês vão ver que isso vai dar para a gente uma relação entre A e B. Então, o que eu estou dizendo é, então voltando aqui à nossa equação da reta, y igual a x mais b, portanto, a gente tem que o valor de y vai ser π sobre 6, que foi o que a gente calculou, é igual a A vezes 1/3 mais b. Beleza? Só substituindo o x e o y na equação da reta. Então, por enquanto, a gente obteve uma relação importante entre A e B, mas que ainda não permite que a gente crave, tipo, quem é A e quem é B. A gente tem uma equação
com agora essas incógnitas, né, que a gente queria descobrir, A e B. Bom, essa foi a parte, tipo assim, só fazendo a análise da reta, né, que passa pelo ponto. Então, essa foi a primeira parte. O que a gente tem que fazer agora? Bom, agora a gente tem que usar o fato de que essa reta R, ela é tangente ao gráfico da f no ponto de abscissa x igual a 3, essa condição de tangência, né? Isso pode ser expresso através da derivada, né? Então, o nosso ponto 2 é justamente escrever isso, escrever a condição, né, da reta tangente em termos da derivada. Que é o seguinte, a gente sabe lá, né, do cálculo que a derivada da função f, né, avaliada num ponto um terço, ela é justamente o coeficiente angular dessa reta tangente, né? Então a gente sabe que o f' de um terço é igual ao nosso a, né? Que é justamente aquele valor que mede a inclinação da reta tangente. Então o que a gente está usando aqui é o conceito geométrico de derivada, né? Isso aqui é uma coisa que a gente pode usar, tá? E aí pode usar tranquilão, que é verdade, né? Isso aqui é lá do cálculo de derivadas, a versão visão geométrica. Bom, o que a gente precisa fazer então agora? A gente precisa calcular a derivada de f no ponto 1/3. E agora é só uma conta, né? Uma continha usando a definição da regra da cadeia, porque a gente vai ter uma derivada do arco tangente da raiz de x. Beleza? Então vou abrir uma outra página aqui para a gente continuar. Eu já cheguei dessa aqui. Então o que a gente tem que fazer é calcular a derivada de f, né, em primeiro lugar, para depois avaliar ela no ponto 1/3. Então a gente sabe que a nossa f de x é arco tangente de raiz de x, né? Então, portanto, a f' de x vai ser igual à derivada do arco tangente, aí regra da cadeia. Atenção, né, pessoal? Tem um arco tangente, é uma função, e aí dentro do argumento do arco tangente eu tenho uma outra função. Então a regra da cadeia vai ser a derivada do arco tangente, que a gente sabe que é 1 mais o que está dentro, né? A derivada da função de fora avaliada no que está dentro. Então vai ficar raiz de x elevado ao quadrado, tá? Então essa é a derivada do arco tangente do argumento raiz de x, vezes a derivada do raiz de x agora, né? Que vai ser meio vezes x elevado a menos meio. Certo? A derivada do raiz de x fiz usando aquela regrinha clássica, né, que a gente sabe fazer para termos inteiros, né, termos polinomiais, que vale também para termos fracionários. Beleza? Então, regrinha da cadeia, se eu escrever até aqui embaixo aqui para a galera não esquecer, o que eu fiz aqui foi usar a regra da cadeia. Tá bom? Apenas para continuar aqui simplificando. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 1 mais x. E aí, simplificando um pouco mais... Não vou nem simplificar mais tanto assim, não. Vou deixar quieto assim, do jeito que está. Só botei a raiz de x. Beleza, não tem problema não. O que importa é que agora a gente pode avaliar esse valor no x igual a 1/3, né? Ou seja, quando x igual a 1/3, ou para x igual a 1/3, o que eu preciso fazer é só substituir 1/3 aqui nessa expressão, e eu vou obter f' de 1/3 igual a 1 sobre 1 mais 1/3 vezes 1/2 vezes 1/3 elevado a menos meio. Deixa eu chegar para cá, para todo mundo ver bem. Beleza? Vou fazer essa conta, tá? Vou deixar essa continha aí para você fazer.
e você vai chegar em... O resultado tem que ser 3 raiz de 3 sobre 8, tá bom? Essa é a continha que eu vou deixar para você fazer, tá? E aí, acabou, né? Porque você encontrou o A, lembra? Lá do início desse nosso ponto 2, né? Que eu falei é que esse camarada aqui é justamente o A. E lembra, né, novamente, para você resolver o problema, você precisava achar a equação da reta. Para você achar a equação da reta, você precisa achar o A e o B. Você achou o A e o B. Bom, o B você volta lá naquela relação 1 que a gente obteve, né? E você substitui o A aqui, o valor de A que você encontrou aqui, e você vai achar o B, tá bom? Então, vamos fazer isso aqui. O B vai ficar assim: π sobre 6 menos o A sobre 3, tá bom? O que eu fiz aqui foi só pegar essa equação, jogar o A sobre 3 para o outro lado, inverter o lado, e aí eu consigo achar o B, né? Vou achar o B aqui. Sem muitos problemas, agora eu vou só pegar π sobre 6 menos 3 raiz de 3 sobre 8, né? Esse é o A, né? Só que é 1/3 disso, né? É 1/3, então tem 1 sobre 3. Vai cortar o 3 com 3, o nosso B ficou π sobre 6 menos raiz de 3 sobre 8. E aí acabou geral. Era isso que a gente precisava. A gente achou o A, a gente achou o B e a gente achou a equação da reta, né? Então, apenas respondendo. Então, a equação de R é y igual a A, que a gente encontrou, que é 3 raiz de 3 sobre 8x, mais B, que é o π sobre 6 menos raiz de 3 sobre 8. Mais π sobre 6 menos raiz de 3 sobre 8. Beleza, beleza, beleza? Então é isso aí. Com isso a gente terminou o exercício. Calculamos a equação dessa reta tangente. Lembrando que a gente não precisou nenhum tipo de análise gráfica, né? Somente usando definição geométrica de derivada e o fato de que a reta tem que passar por aquele ponto de abscissa 1/3. Essas duas informações a gente resolveu, achou o A e o B, achou a equação da reta, correu para o abraço e é isso aí. A gente se vê na próxima. Um abraço!